Olá, eu sou Antônio Alves e esse é um vídeo diário, ao qual eu estou falando sobre a busca pelo despertar, a minha caminhada pela busca do autoconhecimento. E o que é despertar? Muito se fala no despertar, pessoas pelas redes sociais, vídeos, cursos, livros, falando já há muito tempo sobre esse despertar. Até o próprio mestre, há 2000 anos atrás, falou nessa questão do rasgar do véu e a construção do templo. E o despertar, o que é o despertar? Na verdade, o despertar, ele é moldar a si mesmo. Quando a pessoa passa a observar mais o ego, e a deixar o ego de lado. O despertar, ele é como se fosse uma escada. Acabei classificando ele como se fosse uma escada, que com o primeiro degrau vem com essa questão do despertar, quando você abre o olho, abre os olhos, e começa a enxergar um mundo totalmente diferente, além do que os olhos podem ver. Depois vem com o segundo degrau, que quando você abre os olhos, você vai querer buscar algo, então vem com a busca, pelo conhecimento. E depois vem com o terceiro degrau, quando você busca, você aprende a meditar, com a meditação, a verdadeira forma de orar, você ora de uma forma diferente, que é a oração silenciosa. Depois da oração vem o autoconhecimento, que você vai buscar livros, vai buscar palestras, vai buscar pessoas que entendem do processo. Às vezes você pode ter um amigo do seu lado, que entende desse processo do despertar, e você vai buscar com ele, vai conversar com ele, vai tentar encontrar pessoas, que estejam na mesma frequência que você. Depois vem com a questão da espiritualidade, depois vem com a ciência, porque querendo ou não, as pessoas querendo ou não, a ciência, ela está engajada nisso, A ciência faz parte disso. Então, a partir do momento que eu busco um sentido da vida, um sentido filosófico, que a filosofia também está nesse patamar, Quando eu busco um sentido filosófico da vida, quem sou, para onde vou, como vou, a ciência ela faz parte disso, assim como a espiritualidade. Então não adianta as pessoas renegarem, como se fosse uma árvore, tipo uma árvore onde você classifica de um lado a ciência, do outro a espiritualidade. Não funciona dessa forma. Eu acho que quando a pessoa passa a estudar de verdade, a buscar de verdade o conhecimento, existe uma certa ligação, porque assim, o espiritual ele precisa ser provado, então a ciência vai fazer essa prova, assim como a ciência precisa ser provada, então o espiritual também vai fazer essa forma, então existe uma ligação. E quando você chega no topo dessa escada, como eu classifiquei, você parte para a iluminação. E o que é iluminação? É a unificação com o todo. O todo, ele é Deus. O todo, ele é tudo que há. Então, se ele é tudo, ele é o todo. Ele é o universo em movimento, ele é também todas essas energias, frequências, ele é o átomo, ele é a substância cósmica, a substância amorfa, que paira pelo universo. Então, quando nós falamos nessa propriedade, nessa questão, propriedade do despertar, nós chegamos a isso, que é a questão do universo como todo. Nós somos um projeto na mente de Deus. Então, se somos um projeto na mente de Deus, nós estamos justamente vivendo a mente de Deus. E a mente de Deus ela é infinita. Nós somos finitos. Por quê? Porque nós temos uma missão. E a missão, quando acabar, nós vamos partir para outra, e outra, e outra.
e assim sucessivamente. Né? Então essa é a minha forma de ver a busca pelo despertar espiritual, né? O despertar do conhecimento, o despertar da ciência. Né? E o despertar é isso. Né? Eu tentei fazer vários vídeos, né, para falar do despertar, né, dessas questões, e acabei excluindo, né, tipo, muitos vídeos, muitos temas, áudios, né, às vezes escrevia, né, e acabei excluindo tudo isso, mas eu resolvi trazer esse hoje, né, para vocês, que é a minha busca pelo despertar. Eu uso muitos livros, né, mas só que são livros que eu uso como cabeceira, né? Eu acho que o livro, ele não é só para ser lido uma vez, né? Você tem que ler, reler, né? Tem que entrar na alma do escritor, né? E fazer dele o seu arquétipo. Quando eu conheci o despertar, né, essas questões de despertar, eu tinha muitas perguntas filosóficas, né? Eu vivia muito nesse mundo da filosofia, né? Fui para igrejas, né, quando criança, jovem, né, na verdade, fui para igrejas, não me sentia bem, né? Porque na verdade quando eu ia para a igreja eu não procurava a mim mesmo, né? Eu procurava outras coisas, né? Me sentir bem em outras coisas. E na verdade, quando você vai para uma igreja, para um templo, o que seja, você tem que procurar a si mesmo uma conexão com o Criador. Eu não classifico as religiões erradas, nem as filosofias, elas não estão erradas, por já passar por várias, né, e estudar, aprofundar sobre isso, eu cheguei à conclusão que todas estão certas, né? Não adianta ficar pulando de galho em galho, né? Se você pular é porque você, na verdade, está sentindo falta, né? E você não vai ser preenchido, porque tem que ser, você tem que ir ao psicólogo, você tem que ir ao psiquiatra, né? Para você, como se diz, para você descobrir, né? Para você auto se descobrir, né? Tem profissionais que ajudam bastante, né, sobre isso, sobre essas questões, né? Mas o despertar, ele tem muitas formas, né? Você pode ter um despertar rápido, né? Tipo aquela pessoa que já compreende rápido, né? E você pode ter um despertar demorado, né? Um despertar que dure aí muito, né? E você pode ter um despertar em outras vidas, em outras encarnações, né, em outros lugares, né? O despertar ele é dessa forma. Quando você passa a compreender e a despertar, que é o que a gente chama de karma e dharma, né? Quando você sai do karma, você deixa a roda de samsara, né? E essa roda de samsara, ela é uma roda onde você fica dando voltas, né? Fica dando voltas sempre pelo lado do sofrimento, né? Você fica dando voltas até um dia você cair na real, abrir os olhos, rasgar o véu e deixar isso, né? Para poder seguir. O despertar, ele é visto como, se você já viu o tarô, né? No tarô vai ter os 22 arcanos, os arcanos maiores. O despertar, ele é o louco do tarô, né? O louco é aquele que despertou e tem muitas perguntas para as respostas que ele mesmo tem que encontrar, que é dentro de si. É por isso que o louco, ele é conhecido dessa forma porque ele tenta peregrinar entre os 22 arcanos, né, para encontrar a resposta, né? E quando ele passa pelos 22 arcanos, no último arcano é que ele consegue obter respostas para o seu desempenho e evolução pessoal, né? Que o último arcano, se eu não me engano, ele é classificado como mundo, né? Ele tem um mundo e tem um homem e uma mulher.
que na verdade aquele homem e aquela mulher significa o yin yang, né? É quando ele conhece a si mesmo, né? Ele passa por toda essa questão de processo de evolução. Eu não sei decorado, como se diz, o nome dos 22 arcanos, né? Mas ele passa por tudo, pela morte, né? Pela coragem, ele passa pelo amor, né? Ele encontra todas essas fases arquétipas, né? Para chegar a ter o seu despertar, né? E é dessa forma que funciona. O despertar ele é para as igrejas a salvação, né? Só que a salvação, assim como o despertar, ele tem que ser feito todo dia. Se todo dia você dorme e acorda, né? O despertar é isso, né? Você despertar para uma vida em unificação com Deus. Então, se eu quero me unificar a Deus, eu tenho que pensar igual a Deus. O Deus, ele, como eu falei no começo, o despertar é moldar a si mesmo. Então, moldar a si mesmo, eu tenho que encontrar o Deus que habita dentro de mim, né? Eu não posso querer ver fora, né? É uma luta constante, como o Carl Jung falou, é uma luta constante sobre o ego e self, né? E existe também, eu esqueci até de falar, a catarse, né? A catarse, ela é a limpeza, né? A limpeza é uma limpeza profunda, né? Que tem que ser feita para vir o novo, né? Essa limpeza, ela, da mesma forma que é um despertar, ela pode ser demorada e também pode ser rápida, né? Às vezes a limpeza é muito rápida e você nem percebe, mas às vezes ela pode ser demorada e com isso vai vir dor, né? Mas a dor não é que seja uma dor que vai lhe causar algo, não. Na verdade, a catarse ela vem para fazer a limpeza e você tem que deixar fazer essa limpeza, né? É isso que os vídeos por aí, os cursos, eles falam na questão do soltar, né? Como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso soltar? Eu tenho que me desprender, né? Aquilo não é meu, né? Aquilo não me pertence, então eu tenho que me desprender. Um exemplo que eu gosto de falar assim quando eu estou conversando com a câmera, só eu e a câmera, um exemplo é o emprego, né? As pessoas elas querem emprego toda hora, né? Só que a pessoa vai lá e ela quer um emprego, ela insiste naquilo, né? Ela vai lá, deixa o currículo, bom, tudo bem, mas só que ela insiste naquilo, ela fica, eu quero um emprego, eu quero um emprego, eu quero um emprego, eu quero um emprego, eu quero um emprego. Na verdade, basta um único pensamento, né? Se você deseja muito, almeja trabalhar, deseja estar naquele emprego, basta que você pense uma única vez e depois esquece, né? Pense uma vez e esquece, porque quando você esquecer, vai aparecer, né? E às vezes a pessoa, é tanta coisa que aparece, tipo, é tanto emprego que aparece que a própria pessoa não dá de conta, né? E é o soltar é isso, né? Mas falando da busca pelo despertar, a minha busca pelo despertar, ela, na verdade, ela começou, eu nem sabia o que era despertar, né? Só sabia que despertar era quando a gente saía da cama, né? Mas eu lembro que mais ou menos com 9 anos de idade, ou se eu não me engano 10 anos, eu mexendo nas coisas da minha mãe, criança, né? Eu descobri um eu descobri um livro, mexendo nas coisas ali da minha mãe, eu descobri um livro que se chama Hérculo, o Planeta Vermelho, né? E esse livro me chamou a atenção pela capa, que a capa dele é muito bonita, né? Bem azul, é um azul forte e é uma capa bem diferente, né? E eu comecei a ler aquele livro, né? Mesmo sem entender, eu comecei a ler. E quando eu li aquele livro, ele falava sobre alguém que foi até o planeta vermelho, né? Esse Hérculo. Só que na primeira vez que eu li, eu não entendi, né? Só que depois que eu fui reler novamente,
eu entendi que a pessoa foi, mas foi através de projeção. A pessoa de casa mesmo, ela foi. Então, a projeção, ela é a máquina a máquina do tempo, né? Que ela pode te levar para o futuro ou para o passado, né? E como ela pode te levar também para outros lugares, para outros planos, né? Ela pode te levar para outros planetas, né? Então, esse Hérculo, né, o escritor, é ele mesmo quem intitula no livro. Ele era um cadeirante e foi para outro planeta, né? Descobriu esse Hérculo. E foi o primeiro livro que eu li, né? E sempre eu me questionava sobre isso. Por quê? Porque eu também já conhecia Raul Seixas, né? Já desde criança, né? Escutava Raul Seixas, já pensava nessas questões da verdade, pensava no que era a verdade, tinha pensamentos filosóficos, né? A minha família, ela é uma família católica, né? E sempre teve essa liberdade de expressão, né? Essa liberdade. Meu pai sempre foi uma pessoa bem sábia nessas questões, que ele não sufocava os filhos com relação à religião que vai seguir, né? Ele foi sábio porque ele, assim, quem quisesse seguir sua religião, seguia, né? E eu não fiz esses dogmas da Igreja Católica, que é catecismo, essas coisas, não fiz, né? Eu acho que fui o único que não liguei para isso, né? Porém, quando eu era criança, eu pegava os livros de catecismo dos meus irmãos e lia, né? E lia aquilo ali. E eu sempre achei interessante a vida de Jesus, né? A Bíblia, eu sempre gostei, né? Gosto. E, e assim, eu não fiz essas coisas da igreja, primeira comunhão, catecismo, né? Isso porque sempre eu tinha pensamentos e questionamentos filosóficos quanto a isso, né? E na igreja católica eu participei, né? Participei em ministério, louvor, essas coisas eu cheguei a tocar, né? Fui para a igreja, fui coroinha mesmo sem catecismo, né? Porque tinha amizade com todo mundo, gostava de todo mundo e tudo. E depois da igreja católica fui para a igreja luterana, que foi a única igreja evangélica cuja qual eu participei, né? Eu não fui pulando de galho em galho, não. Quando a igreja luterana se instalou aqui na minha cidade, eu acho que por volta de 2001, eu fiquei encantado com aquilo, né? Aquelas pessoas adorando a Deus, aquela forma e tudo, e quis participar, né? Entender o que é aquilo, porque eu já queria saber como era a visão deles sobre Deus. E fui participar, né? E quando eu participei lá, participei também do Ministério de Louvor, aprendi muita coisa, fiz o que eles chamam de profissão de fé, né? Porque eles aceitam o batismo da Igreja Católica, né? E isso é muito importante, né? Porque se você é batizado, né? Batizado uma vez, você não precisa batizar outra vez, né? Por quê? Como eu havia falado, todas as religiões, elas são certas, né? Todas as religiões, elas estão certas, não tem nenhuma errada, né? Quando eu coloco a visão de crítica, de criticar o outro, é porque não sou eu, é o meu ego fazendo isso, né? E antes de mais nada, para falar logo para você, o ego, ele é o diabo, né? Ele é o diabo. Que o diabo, aquela figura do diabo, ele foi criado na época da Inquisição para você, né, os fiéis, pagar os dogmas, pagar as indulgências, perdão, pagar as indulgências da igreja. E o diabo é o ego. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele foi tentado pelo próprio ego, né? Ele lutou contra o próprio ego. E assim, eu fui para a igreja luterana, né, conhecer como eles definem a palavra, né, aprendi bastante, né, foi o aprender de aprender, né. Aprendi um pouco na igreja católica, né, por frequentar alguns grupos, depois fui para a igreja luterana, porque na verdade eu não me sentia bem, né, na igreja católica. Por quê? Porque era o meu ego que estava procurando a Deus, né, não era o meu self, era o ego procurando a Deus.
Então, quando ele procura Deus, o ego ele é vazio, né? Ele quer procurar os bens materiais, né? Quer viver do material. Aí fui para a igreja luterana, passei bom tempo na igreja luterana, né? E conheci a Deus, fiz um curso que, se eu não me engano, esse curso ele é conhecido também como primeiro, como é que eu posso dizer aqui, esse curso também ele é conhecido como o primeiro período de teologia da faculdade, que é a própria igreja luterana ela tem, né, no sul, que é a igreja do sul. Na verdade, a igreja ela é a igreja da Reforma, né, a igreja de Lutero. Lutero, na verdade, Lutero não queria esse nome, né? Lutero ele disse que era melhor que o nome dele tivesse em esterco de porco, né, do que em cima de uma igreja. Não sei se ele falou dessa forma, né, mas é dessa forma que se entende, que a base da igreja, os três pilares é somente a graça, somente a fé, somente as escrituras. Esses são os três pilares, né, na minha visão, fundamental para qualquer religião. Somente a graça, somente a fé, somente as escrituras. Porque primeiro você tem que ter a graça, né? Você tem que ter um despertar. Depois do despertar, você tem que ter muita fé para buscar um autoconhecimento. E depois vem as escrituras, né? Porque você precisa ter um estudo. Quando fala em escritura, não é preciso você só questão de abrir a Bíblia, que é a palavra. Não, você lê um livro, né? Lê um livro de autoajuda. Depois eu fui conhecer o Espiritismo, né? O Espiritismo que eles intitulam de Espiritismo kardecista. Mas a verdade, o Espiritismo ele não é kardecista, ele é Espiritismo, né? Ele é uma filosofia, na verdade. As pessoas acham que o Espiritismo é uma religião, mas não é uma religião, ele é uma filosofia, né? Onde você vai compreender, né? É como se fosse o próprio rasgar de véu, né? Que quando a gente fala de despertar, né, você compreende o mundo de uma forma diferente. E foi isso que aconteceu com Allan Kardec, né? Que ele escreveu. Já tinha outros que enfrentaram isso, né? Só que o espírito da verdade que eu tenho em mim e creio nisso, depois de muito pensar, que é o mesmo espírito que aparece para João de Pátamo, né? João na ilha de Pátamo, lá escrevendo o Apocalipse. Existe um espírito que ele vem para se comunicar e mostrar, né, o que está acontecendo no mundo. Então, esse espírito que é intitulado como, se você ler o livro dos espíritos, vai estar lá o Espírito da Verdade, né? E o Espírito da Verdade apareceu para Allan Kardec, que não era Allan Kardec, né? Ele tinha outro nome, só que é em francês, eu não trouxe nada escrito agora para mostrar para falar para vocês, né? Mas o Espírito, ele falou que o que vinha era só uma pequena ponta do iceberg, né? E que o Espiritismo, ele, na verdade, ele deu uma estagnada, né? Uma estagnada como? Ele foi até certo limite, igual a Sigmund Freud e Carl Jung, né? Freud só foi até um limite, onde ele percebeu que já estava bom. E Jung resolveu ir mais além, né? E, assim, o Espiritismo como tal, ele falam que, alguns espíritas falam que é kardecismo, outros não, falam no contexto geral que Allan Kardec foi fundamental, assim como Chico Xavier, e entre outros que passaram, tem Chico Xavier, Bezerra de Menezes, que teve um trabalho muito lindo, né? Assistam um filme deles, do Chico Xavier, Bezerra de Menezes e Allan Kardec, né? São trabalhos incríveis, né? E eu acho que a religião, que o nome é religião por religar, né? O religare, né? Que é como a gente pode se religar a Deus,
né, religar ao Criador, a religião, ela tem um papel fundamental na parte do despertar, que é justamente isso, né? Você se religar a Deus, se conectar, ela tem um papel fundamental, né? Muitas pessoas criticam, muitas pessoas falam até mal, dizendo que religião é ruim e tudo, mas quando você começa a estudar, né, quando você começa a se aprofundar, você vê que a religião ela tem um papel importante, né, que todas as religiões e filosofias elas estão certas, né? São muitos caminhos, porém esses caminhos, todos eles, só vai dar a um único lugar, né? Eu pensaria errado se eu pensar só em um caminho, né? Só que não, existem vários caminhos. E esses caminhos, como se diz, você vai chegar em um lugar, em um único lugar, né? Não existe isso de chegar em vários lugares, só em um lugar, que é ao Deus Todo-Poderoso, ao único, né? Ao todo. Então, as religiões ela têm um papel fundamental, né, nessa parte, que é de religar, né? Tem um despertar, tem pessoas na religião, nas igrejas que estão tendo despertar, às vezes elas ficam se auto-perguntando o que é aquilo. Muitas delas saem da própria religião por ter esse despertar, né? E são perguntas que ficam sem respostas, porque o pastor, o padre, eles são obrigados a buscar o conhecimento, a buscar o autoconhecimento, a estudar. Não é abrir o YouTube e ver alguém falando, tipo... Não é abrir o YouTube e pesquisar, né? Eles têm que estudar teologia, né? Tem que estudar uma parte da psicologia, né? Tem que entender o processo, como funciona. Porque as pessoas elas vão chegar com perguntas, né? Muitas vezes perguntas filosóficas. E não pode só dizer assim, a Bíblia fala dessa forma. Não, eles têm que estar preparados para os questionamentos. E o despertar é isso, né? A igreja ela tem um papel fundamental para te proporcionar o despertar. Porém, na hora de te catequizar, para você aprender, né, ela deixa um pouco a desejar nessa parte, né? E assim, a busca pelo despertar, ela é constante, né? Espero ter ajudado você, né? E esse é um vídeo diário, né? Eu estou fazendo até então, eu já excluí muitos vídeos, né, falando de outros temas, né, falando sobre o The Secret, que também me ajudou bastante nesse despertar, né, o The Secret, o Quem Pensa Enriquece, que é o livro do Napoleão Hill, e Quem Somos Nós, né, um vídeo muito bom também para se assistir, que ele fala da direção da toca do coelho, né, ele fala das questões e princípios da mecânica quântica, né, são experiências que ajudam bastante com relação a entender esse processo do despertar espiritual, da ciência e tudo que são experimentos chamados dupla fenda, colapso da função de onda, né, emaranhamento quântico, né. Quando eu falo para vocês, é o meu experimento, né, com minha busca pelo despertar. Que tem outros livros também, tem o Kybalion, né, que é o Kabbalion, tem o Bhagavad Gita também, o Bhagavad Gita, né, tem muitos outros livros que me proporcionou a abertura do olho, né, e muitos vídeos, né, muitos áudios também. Se você escutar até o próprio Raul Seixas, né, como eu havia falado no começo, ele fala em muitas músicas, né? Se você for escutar a música de Raul, se você for um Raul Seixista mesmo, né, e escutar Raul Seixas,
né? Você vai ver que as músicas dele tem algo diferente. Então é isso. Esse vídeo é para trazer para vocês a minha busca pelo despertar, né? Eu não poderia deixar de falar, né, do Hélio Couto, né, e o caminho das palestras, né? Os livros do Hélio Couto também é bom. O Hélio Couto, ele é o percussor, né, da ressonância harmônica. Ressonância harmônica é uma ferramenta para evolução, né, tipo evolução pessoal, né? Você usa para chegar mais rápido na questão da iluminação, né? Tem muita gente que usa a ferramenta para pedir carro, casa, apartamento, né? Mas não é para pedir, é para usar a função de onda, né? Que é, como se diz, você se transformar, né? Moldar a si mesmo. Vai passar por catarses? Vai, muita mesmo, né? Catarses não é algo ruim, né? Tipo, catarse é a limpeza, como eu havia falado. E tem também o Sandro Lambert, né? Muito bom ele é um psicanalista, né? Eu tenho aprendido bastante com ele, né? Que ele fala da psicanálise, desmistificando a mecânica quântica, e fala muito do despertar dos livros do Joel Goldsmith, né? Que é um homem, um ser iluminado, né? Quando você passa a abrir o olho, quando você passa a despertar, você observa que nesse campo existem várias pessoas que despertaram, né? A igreja, né? A igreja medieval, aquela da época da Inquisição, ela só existia só uma única pessoa que tinha sido iluminada, né? Mas quando você abre a mente, né? Quando você expande a consciência, você percebe que não só teve uma pessoa, teve várias pessoas. E iluminar é quando você luta por algo, né? Quando você quer, quando você pensa grande, né? A autorrealização. Em cima da pirâmide, né? Não é a questão de tipo, eu cheguei em cima, né? Cheguei no último degrau, agora financeiramente eu estou bem. Não é que você vai ficar financeiramente bem, né? É que você vai compreender, né? O sexto degrau é isso, é a compreensão, né? Quando você sobe até os degraus, perdão, da escala de Maslow, né? E chega no último degrau, que é o quinto, mas só que a gente define o sexto degrau. O sexto degrau dessa pirâmide é conhecimento, né? E o conhecimento, ele te proporciona compreender. Eu compreendi tudo, né? Eu compreendi que ninguém é melhor do que ninguém. Como se diz, você começa a pensar filosoficamente, né? E começa a chegar num denominador comum, que é a presença do todo. E você escuta, você tem uma comunhão com Deus e você passa a escutar a Ele, né? Você não vai escutar alguém falando, mas você vai escutar a voz silenciosa, né? A própria palavra fala que Deus não gosta de vãs repetições. Então, se Ele não gosta, silencia, né? Chega na sua casa, se você está assistindo esse vídeo agora, fecha os olhos, silencia por 1 minuto, 2 minutos, né? Que você vai escutar aquela voz interior baixinha falando com você, né? Se você estiver no caminho errado, ela vai falar. Se você estiver no caminho certo, ela vai falar da mesma forma, né? E tem a palavra no filósofo que ele fala: só sei que nada sei, né? E essa é a compreensão. Só sei que nada sei ninguém é melhor que ninguém. Só sei que nada sei. Porque quando eu sei, é que eu não sei. E por isso eu não sei. Só sei que nada sei. É quando você busca essa compreensão de que ninguém é melhor do que ninguém. E quando você acha que sabe de tudo, você não sabe de nada. Espero ter ajudado a todos, né? Essa é a minha busca pelo despertar, né? Talvez eu tenha compreendido da forma que eu queria. Talvez sim, talvez não. Mas eu estou buscando,
vou buscar, buscarei, né? Porque eu existo hoje, eu existirei e sempre vou existir, né? E a busca é constante, tanto faz aqui como em outras dimensões.